aqui é a Anne e hoje a aula é sobre as vanguardas europeias. A palavra vanguarda, ela vem aqui do francês avant-garde. Significa guarda avançada, que são aqueles primeiros soldados à frente do exército que vão para a porrada. E, fazendo essa relação com a arte, é uma frente inovadora no início do século XX. Os artistas, eles querem romper totalmente com a ideia de clássico. Assim, esquece o passado, vamos olhar para frente agora. Então, existem vários estilos, movimentos desse período aqui. Então não é um momento de unificação visual, né, estética. Não, cada artista ele vai para o caminho que ele acha mais interessante, que ele se identifica melhor. O primeiro movimento desse período aqui, primeiro estilo, né, é o fauvismo, que vem da palavra selvagem, né, são cores selvagens. Cores intensas, contrastantes e irreais. De repente você olha lá para a pintura e vê um rosto esverdeado, né, como o Henri Matisse fez. Então era muito estranho, né, no começo, mas aos poucos as pessoas se acostumam. O rompimento da perspectiva e o rompimento com o volume. Não tem mais essa preocupação. Isso era algo do passado. Agora a gente pode trabalhar com a figura humana de forma mais livre, mais interessante, o que eu me identifico melhor. Artistas dessa época que marcaram, né, esse período. O Matisse e o André Derain, tá? Ambos franceses. Aqui o cubismo, que é um movimento, um estilo muito conhecido pelo Pablo Picasso, né, o cara que inovou nesse estilo, apesar de que esse foi uma das linhas estéticas que ele seguiu. Ele não trabalhou só com esse estilo, a gente acaba associando ao cubismo porque ele foi o que encabeçou ali o movimento, né? Mas ele trabalhou com aparência muito mais realista anteriormente. Então, o que é o cubismo? Visualmente ele é geometrizado, né, trabalha com a geometrização, a distorção de perspectiva, a sobreposição e desconstrução de planos. Aqui eu destaco o Pablo Picasso e o Braque. Então assim, ó, imagina lá uma figura básica, aqui o cubo mágico, cada lado tem a sua cor, esse é o padrão dessa figura. O Pablo Picasso trabalhava com isso, por exemplo, na figura humana. Eu vou desconstruir essa forma, eu vou trabalhar com a perspectiva, com os planos, com as proporções, de acordo com o que eu acho mais interessante. De repente isso é mais interessante do que o tradicional, né? O que vem das ideias anteriores e clássicas. Então, quando você olha uma figura humana do Pablo Picasso e percebe um nariz meio de lado, um olho para cima, desalinhado com o outro, de repente é porque ele pegou várias perspectivas da figura humana e juntou todas numa figura só. No expressionismo, que é um movimento muito grande, que se deu no Brasil também, teve muita importância na Alemanha, no México também, as características são a representação das emoções e as angústias humanas. Quando você olha para uma pintura expressionista, uma obra expressionista, como essa, O Grito, do Edvard Munch, você vê expressividade na cara, né? Visualmente ali você vê o medo, a angústia, o desespero. Então é a expressão muito visual, muito rica e simbólica daquilo que o artista tem ali dentro dele e quer que as pessoas percebam. Veja, a vida dele, do Edvard Munch, teve muito sofrimento, desde a infância até a vida adulta. Toda essa carga emotiva foi parte da estética visual dele. O expressionismo, de forma geral, tem essa característica, pela própria palavra, pela expressão, representar tudo aquilo que você sente, a sua visão muito pessoal das coisas que acontecem ao seu redor. E aí, claro que às vezes assusta, às vezes, enfim, parece estranho, mas essa é a característica desse movimento que é tão importante. Se deu no Brasil aqui, por exemplo, foi um grande influenciador do modernismo, tá? Lá no México tem a Frida Kahlo, Diego Rivera, então é um movimento muito grandioso. Então, continuando aqui com mais 3 vanguardas, o dadaísmo, o surrealismo e o abstracionismo. O dadaísmo, carinhosamente chamado de Dada, esse nome foi escolhido assim bem ao acaso e ele faz referência à linguagem infantil mesmo. E assim, esses caras desse estilo aqui, eles tinham essa ideia justamente de provocação, de questionamento, pensando num panorama geral, assim, que
essas vanguardas, elas têm essa ideia de ruptura, mas parecia que estava tudo ficando tão banal, qualquer coisa era arte, a crítica se impressionava com quase tudo. Existiram muitas peças assim de provocação. Então, o que foi o dadaísmo? Foi uma relação, uma proposta, né, de relação intelectual entre arte e espectador no sentido simbólico, articulando forma, conteúdo, técnicas com ironia e sátira, tá? Tem dois caras bem importantes aqui, o Valdemar Cordeiro, porque ele é brasileiro, e o Marcel Duchamp. Então, essa aqui, ó, é uma das peças dele, chamada de ready-made, que é um objeto já pronto. E a ideia é basicamente tirar esses objetos de contexto e unir, ressignificando esses objetos, tirando do seu contexto real e criando um novo sentido. A ideia é justamente do público tentar fazer essa relação, é um diálogo mesmo do espectador com a obra, ela se completa na cabeça, nos olhos do espectador. É bem provocativo, tem muitas pessoas que acabam não compreendendo toda essa ideia. Enfim, tem uma outra história lá do Marcel Duchamp com o famoso urinol, né, que ele levou lá para apresentar esse urinol no anonimato, assinado com outro nome fictício. E essa peça foi recebida como peça artística. Então o cara foi lá e comprovou que tudo era muito aceito, tudo era fácil, tudo era arte. E não é, né? Eu acho particularmente que esse período, né, de provocação é um grande questionamento no sentido de você valorizar realmente, pensar no que é a arte, quem são as pessoas capazes de fazer essa crítica, essa aceitação, esse valor, né? Mas, ao mesmo tempo, as próprias vanguardas e essas inovações todas provocaram essas dúvidas, né? Essas confusões do que é realmente arte. Tudo é arte, qualquer pessoa pode ser artista. O que precisa para você ser um artista, né? Vamos lá, continuando. No período do surrealismo, é um estilo, como o próprio nome diz, né, a representação daquilo que é irreal, que está além da realidade, que faz parte dos sonhos. Então é o distanciamento da realidade e a materialização dos sonhos e ilusões. Visualmente cria um aspecto muito interessante. Então, principalmente Salvador Dalí e Magritte são dois caras bem importantes nesse sentido. Trabalham com imagens muito impactantes, porque tem objetos que estão fora do seu contexto real, fazem alguma relação visualmente, a representação daquilo que de repente não faz parte do mesmo contexto, mas que agora vai contar alguma história. Claro que a interpretação do observador vai ser sempre algo diferente daquilo que talvez o artista quis dizer, entre aspas, porque se ele quer dizer alguma coisa, ele escreve, né? Ele fala, não ele pinta. E é interessante que lá no México, por exemplo, a Frida Kahlo, que é um grande nome que às vezes é associado ao surrealismo, muitas pessoas não consideram ela surrealista e ela mesma não se considerada. Ela mesma falava assim, que as pessoas dizem que as minhas obras são surrealistas, mas de surrealismo não tem nada, porque eu pinto exatamente aquilo que acontece na minha vida. Então, é até meio triste pensar nisso, por quê? Porque os autorretratos da Frida são extremamente sofridos, são tristes, impactantes, tem uma carga emocional muito forte. E pensar que toda aquela dor, todo aquele sofrimento, tristeza era real, é muito triste, né, para quem tem a empatia com ela. Para finalizar aqui com o abstracionismo, que também é um estilo muito impactante, que causa questões, né, porque, como eu já disse, né, será que essas formas, essas cores que não fazem sentido porque eu estou vendo são arte mesmo? Né? O famoso, eu também faço isso, né? Então, vamos ver o que é exatamente o abstracionismo. É uma estética dissociada das figuras reais, com a expressão de harmonia, equilíbrio e emoções. Então, é uma articulação muito forte entre elementos compositivos, ponto, linha, plano, cor, forma, textura, sombreamento, enfim, os aspectos que qualquer artista, desenhista utiliza, mas assim, dissociado daquilo que é real, daquilo que eu vejo, é aquilo que eu sinto. Então, quais sensações que a composição com esses aspectos causam? Ou quais sensações eu consigo expressar a partir disso? Então, por exemplo, eu tenho a figura conhecida, que é a forma da maçã, mas se eu dividi-la em várias partes
Vou tentar fazer aqui um novo corte. E tentar remontá-la de outra forma, pode até ser que eu consiga ter referência da maçã. Pode até sugerir a textura, a cor, o cheiro, mas ela continua sendo a maçã. Então tem vários artistas abstratos que trabalham com essa ideia de sugestão de figuração, mas eles não estão representando realmente essa forma que é conhecida. Então aqui, ó, o Kandinsky e o Mondrian são dois nomes bem importantes. Ambos trabalham, né, com a forma geométrica, com as cores principalmente, com o equilíbrio, o peso visual e trabalham com a atenção. Eles sugerem, por exemplo, para o observador para onde ele deve olhar para a imagem sem falar isso para ele. Os nossos olhos olham a obra e passeiam por ela só por causa dos eixos direcionais, a disposição dessas formas e como o artista abstrato compôs sua imagem. Então é isso, gente. Fizemos aqui um panorama bem geral de o que foram as vanguardas europeias do início do século XX e até a próxima!